Você é daquelas pessoas que fica meio perdido na hora de fazer compras? Que sempre compra coisas a mais e acaba jogando fora? Ou precisa ir tantas vezes por mês ao mercado e isso torna a sua vida e rotina muito mais cansativas? Eu quero compartilhar com você o meu planejamento de mercado e de repente te ajudar a descomplicar essa parte que, ao meu ver, é tão legal porque eu amo ir no supermercado. Eu sou a Luana e esse é o Simples. As dicas que eu vou trazer para vocês hoje, na verdade, elas são bem simples. Talvez alguns já utilizem em todas ou algumas dessas dicas, mas eu acho válido porque quando eu comecei a me planejar para o mercado, eu não tinha nenhuma noção. Eu sou casada há 6 anos e fui desenvolvendo isso meio sozinha, mas só, na verdade, nos últimos tempos que eu comecei a criar uma consciência maior a respeito disso e criar métodos que me ajudassem, porque eu gosto muito de ir no mercado. Eu acho que o meu marido também. Não sei, pelo menos parece. Mas a gente é um momento tipo assim, vamos no mercado agora fazer a compra do mês. E é muito legal porque a gente pode escolher já aquilo que a gente vai comer durante o mês. E a gente volta pra casa mais empolgada, sabendo que aquele mês a gente vai comer tais coisas. E é muito legal. Então eu quis tornar essa rotina de mercado prazerosa, mais do que eu já acho, né? E super leve também. A primeira coisa antes de eu fazer compra, eu sempre observo que eu já tenho em estoque, né, na despensa, óbvio. Mas além disso, quando ainda não é o momento de eu fazer a compra do mês e eu não quero sair no mercado só para comprar uma coisinha, eu sempre olho o que eu tenho e tento inventar algo que não precise comprar um item a mais para complementar. Por exemplo, eu tinha uma farinha de quibe e eu não tinha carne moída para fazer o quibe. E eu não queria comprar só a carne moída para fazer o quibe porque eu tinha outros itens em casa que podia comer, mas eu queria acabar com aquela farinha. Então o que eu fiz? Eu procurei na internet receitas com farinha de quibe sem carne e achei uma receita com coisas que eu tinha em casa. Isso evita que você fique gastando desnecessariamente, que você fique indo várias vezes no mercado e também faz com que aquilo que você tem em casa não seja jogado fora, não passe da validade. Agora, o grande lance do meu planejamento é o cardápio mensal. Eu cozinho em casa e eu cozinho na janta e no almoço, geralmente o almoço dá pra janta, né? Então eu me planejo da seguinte maneira. Eu sei que mais ou menos eu como de 2 a 3 vezes por semana fora. Então, como são 7 dias da semana, no caso, almoço e janta dariam 14 refeições. Se eu comer 3 vezes fora, vão dar 11 refeições. Multiplico essas 11 refeições por 4 semanas e vai dar 44 refeições. E aí, para essas 44 refeições, eu organizo um cardápio de coisas que eu e meu marido gostaríamos de comer naquele mês. É meio louco e parece meio difícil, mas você vai acostumando. E é óbvio que você pode fugir da rotina. Eu faço isso só para ficar mais fácil pro dia a dia, com pratos que a gente costuma comer e que a gente gosta e que são práticos de fazer, porque eu não gosto de coisa que não é prática. Então eu vou dar alguns exemplos aqui. Eu faço alguns tipos de lasanha, tanto lasanha com massa normal quanto de abobrinha, de berinjela. Faço também escondidinho, gosto de fazer esses pratos que é único, mas que você pode complementar com uma salada, com um arroz, alguma coisa assim, e aí acaba até rendendo mais refeições. Outros exemplos são estrogonofe, risotos, que eu gosto muito de risoto, cremes de legumes, né, creme com batata, creme de abobrinha, enfim. Eu faço uma lista de coisas que a gente pode comer naquele mês, tanto até os molhos para compor com massa, né? Molho branco, molho de queijo, molho bolonhesa, molho de tomate. E eu vou fazendo essa lista. E a partir dessa lista, baseado nas minhas 44 refeições, eu vou fazer a lista do mercado. E aí, além de todos os ingredientes que eu utilizaria nesses pratos do meu cardápio, eu coloco os ingredientes extras, como por exemplo, se eu quiser comer um milho, que é um complemento, ou até os próprios legumes, coisas que eu posso compor com os meus pratos e coisas também que eu não consigo congelar, porque esses pratos que eu citei aqui, a maioria deles eu faço e congelo. Então, coisas que eu não posso congelar, como por exemplo, um macarrão. Então, eu listo os ingredientes necessários para o meu cardápio, mais os ingredientes extras. E os doces, claro. Outra coisa muito legal, se você tem um pouquinho de tempo e paciência, é você começar a descobrir o que você pode produzir em casa. Se você tem um pouquinho de tempo, você pode substituir os nuggets
industrializados por nuggets de verdade, com frango de verdade. Os molhos, molho de tomate, por exemplo, é facílimo de fazer, um molho caseiro, e ele pode ser congelado, usado diversas vezes em diversas preparações. Acaba saindo mais em conta e é muito mais saudável. Então essas coisas, se você se planejar no seu planejamento de mercado, você consegue comprar os ingredientes, fazer, armazenar e ter sempre à sua disposição aquelas coisas durante todo o mês. Também é legal, se perto da sua casa existe algum tipo de feira, é legal separar a sua lista para comprar os seus legumes na feira, que aí vai acabar saindo mais barato. O planejamento não é só para trazer mais facilidade, mas é para te trazer uma economia massa. Sempre escolher onde você vai comprar. Às vezes o mercado perto da sua casa não é o mais em conta, então o custo-benefício de você ir num mercado um pouquinho mais longe, mais pagar menos, pode ser bem interessante. Eu costumo comprar em atacado as minhas compras, mas é um lugar de atacado varejo, né? Então eu consigo comprar a preço de atacado as coisas em menos quantidade também. Então é bem interessante, a gente sentir uma diferença enorme em questão financeira no total do mês em comprar as coisas em atacado. É muito bom também, mesmo que possa às vezes dar um pouquinho de trabalho, mas você descobrir os dias de promoção dos mercados perto de você. Às vezes os mercados têm umas promoções sensacionais, por exemplo, o dia da carne, o dia do hortifruti, e os preços costumam ser muito diferentes. Uma coisa dentro do meu planejamento de mercado que eu faço é não ter o preconceito com marcas desconhecidas. É claro que a gente sempre vai querer o melhor e comer do melhor, mas nem sempre a marca que você não conhece é ruim. Então, às vezes, existe uma marca barata simplesmente porque ela começou agora e porque ela não tem cacife para competir em preço com uma marca cara e botar o preço lá em cima, sendo que ela não é conhecida. Então, vale a pena a gente tentar e dar chances para essas marcas. E às vezes a gente pode descobrir uma marca boa para algo, seja para uma comida ou para um produto de limpeza, enfim, e acabar saindo ganhando no final de todas as coisas. E depois de todas as compras feitas, eu gosto muito de pré-preparar aquilo que eu consigo. Por exemplo, alguns legumes eu consigo já deixar cortados ou pré-cozidos e armazenar em saquinhos ou em potes e colocar no freezer. E isso faz com que a durabilidade deles aumente. Se eu fizer a compra geral uma vez no mês e nela eu incluir bastante coisas de legumes e verduras, eu vou acabar perdendo porque eu vou ter que fazer todos eles no início do mês. Se eu desenvolver formas de armazenar esses e aumentar a durabilidade deles, eu saio ganhando, o planeta sai ganhando e a minha mesa vai ter sempre uma variedade de alimentos bons. Eu espero que vocês tenham gostado, que você realmente aproveite isso e tenha prazer nessa coisa que é tão boa, que é comprar comida, cara, sério. E o meu papel nesse canal é trazer essa leveza, inclusive nas atividades comuns do dia a dia. Se você gostou desse vídeo, das minhas dicas, se você gosta de fazer compra, se você gosta de comer, e se inscreve nesse canal, ativa o sininho para você receber todos os vídeos em primeira mão, vai lá fazer a sua compra, arrasa no mercado e deixa um comentário aqui para mim se você gostou. Um beijo e até a próxima!